Hoje, domingo, dia 10 de novembro. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, né? Porque eu tenho visto muita gente seguindo alguns perfis aí de comentário de reality show no X, dizendo por A mais B, com toda a confirmação de que vai ter uma repescagem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que se fosse rolar uma repescagem, o Carelli ia avisar antes? Vocês acham mesmo que ele ia colocar isso e avisar o pessoal de dentro da casa que ia acontecer uma repescagem? Óbvio que não, né, gente? Isso não vai acontecer, tá? Eu sei que tem muita gente achando, porque teve aquele perfil lá no X que falou isso. Gente, não vai acontecer. Para acontecer uma repescagem, você pode ter certeza que a Adriane Galisteu já teria falado no programa ao vivo. A Adriane Galisteu já teria dito que isso ia acontecer na data tal e ela ia informar quais participantes iriam estar envolvidos nisso. Até agora não falaram, o que significa que não vai acontecer, tá? Não vai rolar. Só estou esclarecendo isso para, de novo, deixar bastante fixo na mente de vocês. Se fosse rolar repescagem, o Carelli não ia avisar ninguém lá dentro da casa. Ele fez essa dinâmica para confundir a cabeça de todo mundo lá dentro, para justamente saber qual é a reação deles caso isso viesse a acontecer. E todo mundo ali não quer. Por que eles não querem? Primeiramente porque é injusto. Você já está ali se lascando há 1 mês e meio, 2 meses. Já vai fazer agora 2 meses essa semana. E aí já vai fazer 2 meses que eles estão lá dentro da casa. E aí vem alguém que foi eliminado no começo do programa. E aí esse alguém chega com um monte de informação externa e aí acaba com o jogo que eles estão montando lá dentro. Isso não é justo nem um pouco, gente. Então, parem com esse negócio de repescagem. Não vai ter repescagem. Tem gente suficiente para chegar na final aí, tá? Tem aí 14 pessoas, gente. 14 pessoas, tá? Olha quantas semanas a gente ainda tem no programa. Dia 14 de novembro, temos uma eliminação, então começa mais uma semana. Dia 21, dia 28, dia 5 de dezembro, dia 12. E vamos lá. Vamos lá contar de novo, né? Porque eu me perdi aqui, ó. 14, 21, 28, 5 e 12. Ainda tem 5 semanas de programa no ar, gente. Tem praticamente 1 mês. Tem 14 pessoas dentro da casa. Tem gente mais do que suficiente para aguentar esse período todo lá dentro. E por que vocês acham que o Carelli colocou 24 pessoas dentro da casa? É para isso. É justamente para isso. Para que se tiver que desistir, desiste. Se tiver que ir embora, vai embora e tal. Mas tenha gente o suficiente para chegar na final do programa ali e com um número suficiente de pessoas. Se continuar nesse ritmo, o top 10 vai começar no dia entre o dia 5 e o dia 12 de dezembro. Porque aí normalmente eles fazem nessa última semana do dia 12, que é quando encerra a última eliminação normal. Ou seja, a gente já está na 7ª eliminação. Essa semana vai ser a 8ª, no dia 21 a 9ª, no dia 28 a 10ª eliminação, tá? Aí no dia 5, no dia 28 nós já teremos o top 10, no dia 28 de novembro. E aí provavelmente no dia 5 nós teremos o top 9. E aí que eles vão começar a fazer eliminações duplas para tentar tirar o máximo de gente para que chegue no dia 19 de dezembro com 4 pessoas. É assim que o Carelli normalmente faz, gente. É assim que normalmente as coisas acontecem, tá? Só esclarecendo isso aí pra vocês, porque não vai rolar, tá bom? Não vai rolar repescagem, tem gente mais do que suficiente aí. E vamos pra esse jogo, porque o negócio ali já tá, inclusive, começando a entrar no mesmo padrão de repetição que tava antes. Seu Albert venceu a prova de fogo. Ninguém dava nada pro seu Albert, né, gente? Ninguém dava nada para ele. Foi lá, fez a prova de fogo e venceu a prova de fogo. E aí o seu Albert pegou o poder da semana, que é o poder de escolher 3 pessoas que exclusivamente serão votadas na formação da roça. Para quem não viu, né, deixa eu mostrar aqui o seu Albert vencendo a prova, o seu Albert chegando ali
com o Lampião. Olha aí, seu Albert, chegou com o Lampião, venceu a prova em 2 minutos. E fez uma boa escolha, hein, seu Albert? O senhor escolheu logo duas pessoas que são boas de prova, então foi muito fácil, né? O senhor venceu muito fácil essa prova. Então, com esse poder é que eu fico pensando, para quem será que ele vai dar? Porque isso vai fazer uma enorme diferença. Para quem será que ele vai dar esse poder, hein? Já pensaram para quem ele vai dar isso? Já pensaram se ele dá esse poder pro Gui, que fez a prova junto com ele? E aí o Gui vai fazer um estrago, obviamente, né? Ele vai escolher só pessoas lá do ex-grupão para serem votadas. Será que ele dá pra Flor esse poder? Já já a gente explica. E aí teve uma briga da Luana com a Vanessa. A Luana acusou a Vanessa de ter sabotado a prova de propósito. Aí ontem de madrugada, eles estavam falando lá no grupão. O Sidney pediu pra Vanessa continuar fazendo com que o Sasha tivesse falas polêmicas e problemáticas que pudessem testemunhar contra ele, porque assim isso poderia se voltar contra ele e tal. Então a gente vai comentar tudo isso aí com vocês. Bora lá, inclusive, né? Vou relembrar aqui, gente, o que aconteceu ontem, tá? Quero pedir desculpas porque não deu pra eu voltar ontem à noite, porque primeiro não tinha conteúdo, e 2, eu tava com coisa na garganta, tá? O clima seco, o ar seco, ontem me pegou de jeito assim que eu fiquei sem voz, aí não deu pra voltar ontem à noite, tá bom? Mas tamo aqui de novo. Olha só, ontem foi o rancho do fazendeiro, né? O Sasha, o Yuri, especialmente esses dois, comemoraram aí a felicidade de um jantar com feijoada. Até porque eles comem basicamente a mesma coisa toda semana, né? Aqueles mesmos nuggets. Disse aí o Sasha, hoje tem feijoada. Não acredito. E aí o Yuri tava muito... agradeceram lá o patrocinador, que tinha feijoada. Todos eles ali viram que tinha pavê e tinha outros doces ali. Estavam bastante felizes com isso. Aí agradeceram ao público pela possibilidade aí de... Falei, né? Eu tô com a minha voz um pouquinho ruim. E aí eles agradeceram ao público por toda essa alegria, pelo apoio contínuo que tem sido nessas últimas roças. O Sasha, inclusive, disse muito obrigado a todos que votaram para que todos nós voltássemos das roças. Todas essas vezes, vocês são demais. E aí a Luana também estava feliz e disse que eles sabem que não são perfeitos, mas que estão lá para aprenderem com os erros e fazer um jogo honesto. Aí depois de que fizeram esse brinde todo aí, eles começaram a especular de que o Zelov poderia estar numa roça falsa. Disse aí o Yuri, ele não vai estar lá, #medo. Ele tava com medo de que enquanto eles estivessem aí fazendo, o Zelov tivesse voltado. Mas não vai voltar, tá, gente? Já foi. E aí o Sasha já tranquilizou e disse que o Zelov não voltaria lá e tal. E que o Zelov tá na casa dele rindo de todo mundo que tá falando isso dele lá. E aí eles continuaram lá. Não foi muito interessante o rancho do Sasha, não, gente. Foi chato. Eu pensei que fosse ter algum conteúdo a mais, por isso que eu falei pra vocês. Não deu pra voltar ontem porque não tinha conteúdo interessante. Eles pegaram aí essas fotos pra fazer os dardos aí, jogaram os dardos em cima deles, como toda semana eles fazem aí. E aí fizeram vários comentários que normalmente eles fazem, né? O Sasha jogou o dardo em cima da Gisele, chama ela de mau caráter, ela distorce tudo, que ela articula, manipula, chamando as pessoas de falsos argumentos e tal. Foi só isso aí, gente. Aí o Yuri também atirou, disse ali que a Gisele se acha maioral, mas ela é falsa, mentirosa, cobra, manipuladora, chata. Aí depois falaram do Sidney, tá, gente? Foi só isso aí o rancho deles, tá? O Sasha disse assim sobre o Sidney. Eu não sei o que você tem contra mim. Eu não sei de onde você começou a me xingar. De qualquer forma, eu quero que você se lasque.
E aí depois eles falaram da Babi, o Yuri disse assim que ela é chihuahua, late e não morde, que ela é mentirosa e falsa. Aí depois chamaram ela de incoerente e tal. Aí depois falaram aí do Fernando. O Sasha disse que o Fernando acusou ele de ser homofóbico 2 vezes. É falso, é cobra. E que não deixa ele falar em nenhuma dinâmica de formação da roça. Aí depois falaram da Flora, que ela é falsa, oportunista, trapaceira. E que só defende um lado, que ela é medrosa e tal. E aí o Sasha chamou ela de traíra. Foi só isso aí, gente, o rancho do fazendeiro deles, tá? Só isso aí mesmo, tá? Não aconteceu mais nada depois disso. Enquanto rolava o rancho do fazendeiro deles, a Flor e o Sidney resolveram conversar aí. Falou do porquê que ela estava chateada com ele. A Flor disse assim que ela ficou muito magoada com a decisão do Sidney de ter colocado ela na baia. Disse a Flor: você, pra mim, nunca. Eu votaria na Babi antes de votar em você, pra você ter uma ideia do quanto eu gosto de você. E aí ela realmente disse que estava muito decepcionada com ele, muito, profundamente. E aí o Sidney respondeu dizendo que ele assumia a responsabilidade pela decisão que ele tomou ali, de colocar a Flor lá, que foi uma decisão impulsiva, e que se fosse em um outro dia, se ele não tivesse se sentindo pressionado, as coisas teriam sido diferentes. Disse ele: eu estou assumindo que se eu tivesse pensado melhor e ter feito as coisas com mais razão, se eu tivesse entendido e estivesse no dia melhor, as coisas teriam sido diferentes. Eu sei que no fim de tudo, os dois acabaram aí se abraçando e se reconciliando. Mesmo assim, a Flor disse que ainda pretende votar nele, tá? Ainda assim, a Flor disse que pretende ter o Sidney como alvo. E ainda assim, vocês vão ver ela votando nele, porque afinal o ranço não passa assim de uma forma tão rápida. Aí depois, a Flora tava lá conversando com o pessoal dentro da casa. Eu não tenho a imagem desse momento, tá? Eu só fiz a anotação. A Flora disse assim que a convivência com o Sasha tá cada vez mais difícil e que ela tem que tratar isso dentro dela porque tá cada dia mais impossível conviver com ele. Aí a Vanessa disse que o Sasha passa uma energia muito pesada. Aí a Flora disse assim para Vanessa que na semana passada, quando ele gritou com ela, se tornou ainda mais difícil do que já era e que o Sasha tem cara de coisa ruim. Então, ela que falou, tá? Não sou eu. Aí depois eles começaram ali a conversar ali algumas coisas. E depois que eles voltaram lá do rancho e tal, pra vocês verem que o rancho não durou muita coisa. O Yuri disse que ele não consegue acreditar totalmente na eliminação do Zelov, acreditando que ele poderia sim estar numa roça falsa. Disse ela: a gente só vai esquecer lá para segunda-feira, quando a gente ainda tá muito traumatizado com a possibilidade dele voltar. Aí depois o Gui tranquilizou e disse assim que eles deveriam pensar em novas experiências e devia pensar em como fazer o jogo daqui para frente. Disse aí o Gui: agora é hora de focar em novas pessoas e esquecer ele e esquecer o que a gente passou. Difícil, né? Muito difícil esquecer. Aí depois os dois disseram que eles já notaram uma diferença bem significativa na atmosfera da casa, dizendo que agora ela estava mais leve e tranquila. Disse aí o Yuri: olha a leveza que tá essa casa, velho. Olha, tá leve e tranquila. E aí ele disse que a presença do Zelov deixava todo mundo ansioso. Aí depois o Gui comentou que o pessoal ali tem hábitos de sono completamente diferentes quando eles estão aqui fora, mas tem completamente diferentes também quando eles estão lá dentro. Ele disse ali que tem participante que dorme muito durante o dia. Disse aí o Gui: teve gente dormindo o dia todo. Como vai dormir à noite? É porque não tem nada para fazer aí, é por isso que vocês dormem o dia todo. Porque não tem nada para fazer.
E aí o Sacha mencionou ali que a Gisele agora estava ali fazendo alguma coisa, que a Gisele agora estava partindo para fazer pressão no jogo. Disse ele, ela tá sentindo a pressão. E aí depois eles começaram a falar ali sobre a possibilidade da Gisele ser de fato a próxima indicada para a roça na próxima semana. E provavelmente ela será a indicação de Sacha para a roça. O Sacha não falou exatamente isso, tá? Mas a gente sabe que é ela. Primeiramente porque ele já havia falado dessa possibilidade, né? E depois porque ele quer que ela seja a próxima eliminada. Então é muito mais fácil colocar ela lá. Aí depois teve essa conversa aí da Flor com o seu Albert. E eles estavam falando ali sobre a Babi. O Albert chamou a Babi de esquisita. Disse que ela era muito imprevisível e que ela imita muito os trejeitos da Fernanda. Disse seu Albert, ela é bacana, mas você nunca sabe para que lado ela tá e como tá o humor dela. Ela imita demais os trejeitos da Fernanda. E aí ele fala ali que ele gostava da Fernanda. Aí a Flor disse que também gostava da Fernanda e que gostou dela desde os primeiros dias. Vocês sabem, né? A Flor gosta muito de puxar saco das pessoas. Disse ela, eu gostei demais dela desde o dia do balão, que foi o dia que eles chegaram lá na casa. E aí o Albert lamentou a saída dela, destacando que ela tinha uma certa leveza e humor. Eu não sei onde ela tinha humor, tá? Eu não achava a Fernanda engraçada. Não achei, nunca achei. E aí depois eles falaram sobre o Zelov, que o Zelov exercia um poder de influência sobre o grupo, e que o Zelov é que centralizava as alianças de todo mundo ali. Disse ali, ficou uma coisa muito chata. O Zé parecia que era o dono da casa, do jogo e das pessoas. Imagina o seu Zé Love assistindo isso, né? E aí ele disse que a importância do Zac e da Fernanda para a estratégia do Zé Love era muito importante ali, tão importante que eles eram os braços direitos e esquerdos do Zé Love. Eles faziam tudo ali para o Zé Love. Disse aí o seu Albert. Eles não contavam de perder o braço direito e o esquerdo, que era o Zac e a Fernanda. Aí depois eles começaram a falar sobre a Gisele. O Albert mencionou ali que a Gisele abraçou o grupo, mas ele falava negativamente dela por trás. Isso aí é verdade, tá? O seu Zé Love fazia muito isso. Aí chegou a Gisele e ele fez assim, abraçou ela, só que falando negativamente dela por trás. Aí agora o seu Albert disse que a estratégia de jogo dele vai ser falar a verdade, que a estratégia de jogo dele vai ser justamente falar de carisma, e que o único fator de determinante é quem não tem estratégia e não tem verdade não ganha o reality. E que ele é a pessoa, pode ser a pessoa mais carismática do mundo, mas que ele prefere ser verdadeiro e que o talento dele é a verdade. Vamos ver, né, seu Albert? Vamos ver como é que o senhor vai agir na terça-feira. Eu tô doido para ver o senhor ali com este poder. Aí depois eles foram conversar ali sobre as plaquinhas, ele com a Flora, né? Sobre as plaquinhas lá do programa do Rodrigo Faro. Aí a Flora começou explicando pro Albert que ela acredita que a Suelen a viu de forma negativa depois que ela saiu do programa. Disse aí a Flora, a minha maior preocupação com a Suelen era me queimar por atitudes dela. E isso soou como falsidade para ela, disse a Flora. Aí a Flora também disse que a razão pela qual a Camila chamou de trapaceira, mas disse que não houve combinação de ações. Disse ela, não teve nada de uma fala de combinar alguma coisa. Teve sim, Flora. Tem até VAR explicando isso. E aí o Albert ali tentou entender por que a Camila e a Flora teriam, a Camila e a Suelen, aliás, teriam dado essas plaquinhas negativas para ela, e que isso poderia ser visto como um recado para as pessoas que estão fora da casa. Disse o seu Albert, pelo que eu entendi, a pessoa iria mandar pelas plaquinhas um recado de como a pessoa estava lá fora.
Sim, basicamente foi isso, tá? E foi exatamente isso que eles conseguiram fazer. Inclusive a Camila foi a única que teve sucesso nisso. Aí depois a Flora disse que ela estava muito chateada, porque ela mudou logo o assunto, né? Porque afinal ela sabe que isso é verdade. Aí ela disse que ela estava muito chateada com o Sasha, que a chamou de limitada. Disse ela: hoje o Sasha falou pra Vanessa que eu sou ilimitada e tá rasgando o meu peito. E aí o Albert reforçou que a Flora é capaz e que o Sasha estava usando os animais como castigo. Disse ele: se você fosse limitada, você não estaria aqui. Aí a Flora começou a usar a pauta de que ela é a única mulher preta e gorda da casa e que ela tem toda uma representatividade por trás dela e tal. Enfim, gente, é aquela coisa muito chata de sempre que a Flora costuma dizer. Aí depois, no meio dessa conversa toda aí, eles começaram também a falar do Sidney. O Fernando contou ali do acidente que o Sidney teve lá quando ele caiu do 5º andar lá no Rio de Janeiro. Disse aí o Fernando: ontem, quando o Sidney falou, eu sou um cara que sobreviveu a uma queda do 5º andar, aquilo cala a boca de um monte de coisas. E aí o seu Albert lembrou, e o Fernando também lembrou, que o Sasha fez essa escolha de colocá-lo para cuidar da vaca propositalmente. E aí o próprio Fernando disse que essa história ali era muito mais complexa do que parecia, até por causa dos gatilhos que o próprio Sidney disse que tinha. Em especial ali os gatilhos com os remédios. Disse o Fernando que o buraco é muito mais embaixo. E né, gente? A gente sabe que esse buraco é muito mais embaixo. E aí teve uma série de críticas aí ao Sasha. O Albert e o Fernando criticaram o Sasha ali por tratar os outros participantes como se eles tivessem problemas mentais. E aí eles disseram assim que cada um vem com um relato de que o Sasha pega simplesmente todo mundo e trata todo mundo como se fosse um doente mental. Foi o seu Albert que falou isso, tá? Aí depois o Fernando disse ali que o seu Albert tem um comportamento passivo e agressivo, que ele faz isso parece que de propósito. Gente, foi uma conversa meio demorada, tá? E chata, que eu tô assim falando com vocês, mas eu tô escolhendo aqui o que é melhor para falar para vocês. Mas essa parte aí do Sasha eu acho interessante. Disse o seu Albert: as ações dele, as atitudes e fala fazem movimentos para agredir e inferiorizar todo mundo ao redor dele. Disse o seu Albert sobre o Sasha. Disse também o seu Albert que o Sasha corre risco de eliminação e que ele só não foi eliminado agora porque ele teve muita sorte nas dinâmicas, mas que a sorte pode ter um limite para ele também. Disse o seu Albert ali que uma hora isso vai acabar se voltando contra ele, tá? Aí depois a Flora e o Fernando mencionaram ali que o Sasha está atirando no próprio pé e que o público pode querer eliminar os dois ali em algum momento. Assim como o Zé saiu, ele tem grandes chances de também sair, porque o público de repente quer tirar os dois, disse aí o Fernando. Aí depois, vou já falar dessa conversa aí das meninas que vocês estão vendo aí na tela. E aí o Albert continuou dizendo que o Love continua influenciando no jogo mesmo estando aqui fora. E aí eles continuaram falando ali de várias estratégias que no fundo vai dar tudo errado, né? Vocês sabem. E aí a Vanessa começou a expressar ali o receio dela de participar da prova de fogo, porque ela é ruim de prova e que participar da prova de fogo a colocaria no risco de cair na baia. Disse ela: eu não quero, eu não sou boa de prova. Mas não foi isso que aconteceu, né, Vanessa? Não deu pra você, né? Teve que fazer a prova hoje, sim e sim. E aí eles começaram a traçar ali algumas coisas sobre a possibilidade ali
de escaparem dessa prova de fogo, mas não teve jeito. Aí começaram a falar ali da dinâmica do Kauai, de uma roça falsa, se isso tinha alguma condição de acontecer. E aí a Vanessa falou ali, né, sobre essa possibilidade. Mas no fundo eles sabem que isso não vai acontecer. Aí depois as meninas começaram a se lamentar ali pela saída do Zé Love, dizendo que ele deixou um vazio enorme dentro da casa. Aí a Vanessa falou que ele era referência sobre os conselhos e que os conselhos dele eram muito, mas muito importantes para ela. Disse ela: era ele que me norteava aqui em muita coisa. Ele sai e eu fico meio perdida. E aí a própria Babi admite que raiva dele ter saído. Muito frustrada, né, Vanessa? Muito frustrante, né, Babi? Não durou muito. Aí depois elas falaram ali razões para eliminação do Zé Love. Aí depois eles começaram a dizer que o próprio Zé Love já tinha pedido anteriormente para ser eliminado, porque ele estava com crise de ansiedade. Aí depois a Gisele entrou na conversa das meninas e disse ali, né, que o público pode estar cansado também dos mesmos personagens, enfim. E que elas não sabem se o Zé Love de fato havia pedido para permanecer na casa ou havia pedido para o público tirar. E aí depois elas começaram a dizer ali que o G4 nunca foram eliminados na roça e que eles não saem, mesmo que eles caiam diversas vezes lá. E elas nunca se dão conta, né, que eles não saem porque eles são os favoritos nesse momento. Independente deles estarem certos ou errados. Mas me espanta muito a Gisele não ter entendido ou percebido esse padrão, né? Não consigo entender como é que essa menina se diz ali tão jogadora, mas tão jogadora que não conseguem perceber como a coisa funciona. E aí ela só falou ali pra Flor, ela falou ali para um monte das pessoas ali, que ela tem certeza que ela vai ser indicada pra roça, dizendo que o Sasha considera a mais fraca em comparação ao Sidney. Disse ela: ele falou na cozinha, se prepara que semana que vem é você. Aí depois a Flora criticou a postura do Sasha e disse que ele era muito medíocre. Ah, foi só isso aí que aconteceu. Aí depois eles foram lá pra fogueira, ficaram horas naquela fogueira ali conversando. Aí o Sidney justificou as ações dele contra o Sasha, incluindo ali enfiar o dedo no requeijão. Disse ele: eu só quis dar um recado. E ele disse que votar junto às vezes é necessário para a defesa do grupo. Disse ele também: a gente tem que se defender de alguma forma. Aí depois eles falaram aí da possibilidade do Sasha não ser eliminado quando a Babi cair na roça, acreditando ali que ele conseguiu passar a ideia de vítima pro público. Mas conseguiu, né, gente? Então, contanto conseguiu que o público comprou e agora ele é o favorito. E aí a Babi disse que o Sasha conseguiu se passar por vítima. O Sidney argumentou que o Sasha não vai conseguir manter e sustentar esse personagem por muito tempo. Disse o Sidney: ele precisa ser vítima de alguém. Só que, gente, depois de um certo tempo, já dentro do reality show, não tem mais, assim, as pessoas vão indo embora, as narrativas também vão embora, né? Aí depois ele falou ali que o Sasha fez de propósito e fez tudo ali de caso pensado ao colocá-lo para cuidar da vaca. Aí ele disse que o Sasha arquitetou e planejou e mediu, fez tudo ali para provocá-lo mesmo. E aí a Vanessa e a Babi concordaram que o Sasha é o maior manipulador e articulador. Aí depois disso eles traçaram uma estratégia para desmascarar o Sasha. Uma dessas estratégias aí é justamente o fato de fazer o Sasha ter declarações polêmicas. Mas antes, obviamente, elas falaram ali do Zé Love, da saudade que elas estão do Zé Love, aquela coisa toda que vocês sabem, né? Aquela coisa chata dela. E aí eles começaram ali a traçar isso. O Sidney sugeriu
que a Vanessa deveria tentar extrair falas comprometedoras do Sasha durante o trato dos animais. Disse o Sidney: quando tiver a oportunidade, em vez de se calar ou deixar passar, estimula. E aí a Babi e o Sidney concordaram que a Vanessa deveria escutar mais do que falar para dar a chance e a oportunidade do Sasha se incriminar. E aí ela concordou e disse que ia tentar extrair essas informações dele. Disse ela: eu vou tentar, nesses outros dias que eu vou ficar lá fazendo com ele, eu vou tentar puxar alguma coisa. Para quem não está sabendo o que está acontecendo, tá? Eu vou mostrar um trecho do vídeo aonde o Sasha disse o porquê que ele colocou a Vanessa no trato da vaca depois que a produção mandou ele alterar a delegação, tá? Um desses motivos do porquê está justamente no que ele falou. Olha só o que ele falou aqui. Cara, eu te chamei porque não tem mais nenhum homem pra fazer. Só tinha as mulheres pra fazer. Babi não tem a menor vontade de olhar pra cara. E Flora também já fez a vaca e tal. Acho que você tem mais habilidade do que ela pra fazer. Muita habilidade. Não, mas é porque ela tem limitações físicas. Ela tem limitações, tá? Isso aí foi ontem à noite, tá? No programa da Record. Então, eles estavam se referindo a isso, tá? Que eles precisam fazer toda essa mudança aí para fazer o Sasha se comprometer. E aí a Vanessa prometeu que faria isso. Ela tentou, tá? De todas as maneiras fazer isso. E, de fato, ela foi lá hoje de manhã com o Sasha e tentou, durante o trato da vaca, extrair mais informações dele. Mas o Sasha aparentemente é muito esperto. O Sasha, sendo muito esperto, ele não deixou isso acontecer. Olha aí um trecho do momento que o Sidney sugere isso. Olha só. Como que eu vou dizer? Se calar ou deixar passar, estimula. Sim. Estimula, sabe? Porque a gente precisa agora é de... Escuta mais do que fala. Escuta mais do que fala. Dá uma Dá umas cordinhas pra se enforcar. Dá umas cordinhas pra se enforcar. E todo mundo. Pois é, mas o Sasha é muito mais esperto. O Sasha percebeu isso. Então o Sasha não deu o que ela queria. Eu vou já falar desse momento aí do Sasha, tá? Vou já falar disso aí, porque ela tentou, viu? Não dá pra dizer que a moça não tentou. Ela tentou, mas só que o Sasha não deu espaço pra ela. O Sasha não quis nem saber disso. Aí hoje de manhã, né? Vou já voltar aqui essa imagem. Aí a Flor e o Yuri já discutiram ali várias coisas sobre jogo, várias coisas do que estava acontecendo lá e tal. Aí a Flor disse que, embora um pai possa mencionar o filho uma vez ou outra, é muito doloroso ouvir de terceiros e que não era necessário o outro grupo tratar isso na mesma moeda, que não precisavam fazer isso. E ela falou aí em resposta ao Yuri, porque foi o Yuri quem mencionou que o Love trouxe essa história primeiro. Aí depois, lá no trato dos animais, o Yuri elogiou a Flor, disse ali que ela conseguiu ganhar o público e que o público agora está apoiando. Disse ele: a Flor é uma pessoa tão maravilhosa que o público tanto entendeu que te deixou voltar. E aí ele disse que queria ver a Flor na final junto com o G4. Eu quero a Flor lá junto com a gente na final. A gente tem que ir para a final. Eu não duvido nada que a Flor chegue na final, tá? Mas não por causa deles, por causa dela. Porque ela é muito habilidosa nisso. E aí eles começaram lá a falar sobre grupo, essas coisas. A Flor disse assim que ela nunca quis jogar em grupo com ninguém. E que ela falou que para ela as afinidades são muito mais importantes do que os grupos. Disse ela: a Fazenda não existe esse negócio de grupo, existe afinidades. Aliás, não é só na Fazenda, né? Qualquer reality show é a afinidade que conta. E aí eles começaram a discutir ali sobre votação. A Flor também disse que votaria coerente com o que ela está pensando e jogando, e que ela ia se basear na ajuda que ela vem recebendo. Disse ela: como é que eu vou votar em alguém como você, que não fez nada para mim e só me ajuda? Eu não vou votar em alguém
que me põe na roça. Então, ela disse que não ia votar no Yuri e deu a entender, sim, que ela vai agora se aproximar do G4 nas votações. E aí, vamos dar uma volta aqui, lá naquela imagem. Deixa eu parar aqui o texto, né? Porque eu tô com um texto aqui falando com vocês, né? Vocês sabem que a gente trabalha assim aqui, né? Com esse bando de imagens, esse bando de coisas. Ah, por que eu trago as imagens, né? Porque eu não precisaria necessariamente trazer as imagens. É para situar vocês da situação, porque quando aí vocês forem ver na televisão, vocês sabem mais ou menos aonde a história aconteceu. É por isso que a gente traz essas imagens. E aí, no programa de sábado, como eu mostrei no vídeo aqui, o Sacha comentou que sim, ele colocou a Vanessa para fazer a vaca com ele, porque ele não tem vontade de olhar na cara da Babi e que a Flora já fez a vaca e que ela tem mais habilidade para fazer. Fora isso, ele também disse que a Flora tem limitações físicas, tá? Mas se a Flora já fez a vaca, então ela não tem limitações físicas. Seja lá como for, foi isso que o Sacha disse no vídeo. Você pode voltar um pouquinho aqui, você vai ver o vídeo lá que o Sacha disse isso. E aí a Vanessa já começou a botar em prática o que ela havia combinado com o Sidney e a Babi na noite anterior. Disse ela ali, por que ele não chamou a Flora para o trato da vaca? Olha como foi que ela fez. Eles estavam lá tratando e ela fez assim: ô Sacha, só por uma curiosidade, por que você não chamou a Flora que já fez antes o trato da vaca? E aí o Sacha, gente, o Sacha é muito esperto, muito esperto. Não adianta achar que o Sacha não captou no ar, que as meninas estão tentando comprometê-lo, porque ele já captou. Ele já compreendeu isso. Disse ele. Ele respondeu que ele não estava querendo olhar para a cara da Flora. Eu não estou querendo olhar para a cara dela direito. Não. Eu sabia que eu ia ajudar. Então eu pensei que a Babi eu não tenho como olhar na cara dela. E a Flora eu também não tenho como olhar na cara dela. E aí a Vanessa entendeu a resposta do Sacha como uma negativa. Ou seja, ela não conseguiu a informação que ela queria. Mas ela disse assim que só fez essa pergunta porque ela estava mesmo curiosa. Que ela realmente estava gostando de fazer o trato com ele ajudando e tal. Mas que ela lembrou que a Flora já fez o trato da vaca. Então a Flora já estava sabendo disso. Sabendo como é que se faz. Gente, eles acham que o Sacha não é esperto, né? Eles acham que o Sacha não tem nenhum tipo de esperteza. O cara é um dos mais espertos da Fazenda. O cara sabe exatamente o que ele está fazendo. O cara sabe exatamente para onde ele está indo. O cara sabe. É burrice achar que ele não sabe. É muita burrice. Aí hoje de manhã rolou uma punição por parte da Gisele. O que foi que aconteceu? Ela desceu ali para fazer o lixo sem usar as galochas. E aí ela recebeu essa punição, tá? A punição foi 48 horas sem água quente. Só que ela ficou chateada porque ninguém avisou para ela que ela deveria colocar as galochas para fazer o lixo. E aí ela disse ali, por que ninguém a avisou que ela estaria fazendo alguma coisa de errado ao não ter colocado as galochas? Disse ela, se vocês estavam vendo, por que ninguém me falou? Aí o seu Albert falou assim para ela que ele não se ligou mesmo na hora, ele nem imaginou que ela ia fazer o trato na hora, ele nem pensou nisso. Disse o seu Albert, eu jamais vou deixar uma pessoa tomar uma punição de graça. E aí o Yuri sugeriu que a Gisele deveria pedir desculpas ao invés de ficar acusando os outros de não terem lembrado ela de usar as galochas. Disse o Yuri, ela tem que vir aqui e pedir desculpas para não ficar acusando os outros, porque ela não viu que ela tinha que colocar a bota. Pois é, foi isso aí que eles começaram a reclamar da moça também. Seja lá como for, o Sacha especulou que a Gisele fez a punição de propósito só para se vitimizar, já que ela sabe que vai para a próxima roça e que sabe que as coisas já deram errado para ela.
Disse o Sasha: sinceramente, eu não sei se é burrice ou proposital. Eu acho que não é falta de atenção, não. Eu acho que é para chamar a atenção. Disse aí o Sasha sobre a Gisele. Só que aí a Luana defendeu a Gisele, né? A Luana defendeu a Gisele, disse que a falta de atenção da Gisele era verdadeira. E disse que essa era uma situação ali que envolve eles lembrarem de pegar as coisas certinho, no horário certinho lá, e pegar as galochas, lembrar de colocar as galochas lá para descer. E que às vezes nem eles lembram, nem eles sabem disso. Só que o Sasha disse que a Gisele estava tentando ali se vitimizar. Seja lá como for, já teve a punição, né? Aí depois eles estavam lá curtindo a manhã, curtindo o resto do dia. A Flor considerou votar na Babi. E aí ela já tá pensando em próximas estratégias de votação. Aí ela disse assim, né? Depois que ela saiu da piscina, depois que ela estava ali conversando com a Flora e com a Gisele, que ela pode sim votar na Babi se isso fizesse sentido para ela. Se eu ficar no fim, eu posso até votar na Babi. Aí depois ela falou isso pro Yuri também. Ela disse assim pro Yuri que se fizer sentido para ela e se eles forem votar na Babi, ela também vai votar na Babi. E enfim, ela já estava ali disposta a votar junto com eles. E aí o Yuri disse que eles sabem que eles não têm maioria, mas que isso é crucial para proteger os aliados deles. Disse o Yuri: a gente ainda não sabe, a gente ainda está sem o poder de colocar alguém na roça como mais votado e a gente nem está falando de combinar voto. Mas na hora, vocês não vão perder o votinho ali da Flor, né? Vocês são 3, o Sasha é o fazendeiro. Então, para vocês conseguirem ter uma maioria, né? Porque vocês querem ter maioria para colocar as pessoas na casa, da casa, pelo voto da casa. Vocês precisam que o fazendeiro seja do outro lado. Aí vocês vão ter a maioria. E aí, a partir do momento que vocês se tornem a maioria nesse jogo, vocês vão conseguir fazer o jogo do jeito que vocês querem. O grande problema é que vocês não estão querendo dar a liderança para o outro lado. Para vocês terem maioria, porque aí vocês teriam 4 votos, se vocês não tivessem um fazendeiro. Com a Flor, você somaria 5. Com o seu Albert, somaria 6. E seriam 6 votos. Seria mais do que suficiente para você conseguir balancear o outro lado. Ainda que vocês não tivessem tanta força assim. Mas aí nada que o Carelli não ajude com o poder da chama, né? Poderiam pensar por esse lado. E aí a Flor mencionou ali que a partir da próxima semana ela já quer articular as votações com o G4. Na verdade, ela estava se referindo a essa terça agora, tá? Disse ela: na próxima semana vai dar para fazer uma estratégia. O Yuri concordou e disse ali que agora eles também têm que se proteger de novo, porque eles sabem que ainda são a minoria. E aí eles especularam qual seria o alvo do grupão. E aí eles acharam que esse alvo seria a Luana. Ele tinha certeza que seria a Luana. Seria, não é mais porque a Luana está na baia. Então a Luana não pode ser votada. Então eles acham ali que a Luana seria mais votada e que um deles ia sobrar no Resta 1. Aí depois disso tudo, lá que eles já estavam ali se divertindo, um pouco ali na hora do almoço, a Flor reclamou ali sobre as tarefas domésticas. Ela disse ali que tem vários participantes que não ajudam a lavar a louça e que só comem. Ela reclamou da Babi e da Flora especialmente. Disse ela: eu tô com as mãos cortadas de tudo. As meninas não estão fazendo nada. Tem louça para lavar, tem muita louça. E aí o Juninho e o Fernando apoiaram a Flor e disseram ali que eles tinham que colaborar nas tarefas domésticas, tá? Flor reclamou. Aí depois a Gisele disse ali que ela estava esperando que os furacões não tivessem abandonado ela. Porque se os furacões não abandonaram ela, eles ainda estavam votando para que ela receba um bom poder do Lampião. Mas não vai acontecer, né, Gisele? Muito difícil acontecer. Aí eles começaram a falar tanto sobre a decisão ali
de colocar o Sidney para fazer o trato da vaca, que o Sasha fez isso de propósito, e aí que ele fez isso de maldade, e aí pronto. Aí no meio disso tudo começaram a reclamar, né, do Sasha de novo. Aí a Babi sugeriu que ele poderia, o Sasha poderia ter colocado o Sidney para fazer uma tarefa mais leve. Aí depois elas começaram a falar ali sobre a possível estratégia do G4, que vai ser puxar o Sidney para a baia. O que não aconteceu, tá? Porque o Sidney não poderia fazer a prova. E o próprio Sidney tinha dito isso para elas ontem à noite. Então não fazia sentido isso. A Babi disse que isso podia acontecer caso alguém de lá do G4 ganhasse a prova do Lampião. E aí ele talvez ali fosse o mais votado e o vetado para não fazer a prova do fazendeiro. Aí começaram a falar de novo do Sasha, começaram a dizer que o Sasha é passivo-agressivo, que ele nunca pede desculpas por nada do que ele faz ali de ruim e tal. Ah, gente, coisa muito chata. Depois elas não entendem por que o Sasha tem tanta força e foi ganhando tanta força. Aí depois elas discutiram ali que o G4 está conseguindo vender a narrativa, que eles são oprimidos e que isso tudo pode ter ajudado na eliminação do Zé Love. Disse assim a Vanessa. Essa historinha e essa narrativa de que eles são os oprimidos e tal, pode ter pegado aqui fora, pegou tão forte, e culpa de vocês mesmos que deram e entregaram isso de bandeja para eles. E aí depois todo mundo se reuniu ali, disseram que eles ali têm pelo menos o voto da casa e que eles conseguem colocar mais um na roça e que se depender do poder do Lampião, eles também vão poder conseguir mexer nesse jogo e botar mais um. Aí depois, o Sasha, junto com a Gisele e tal, avaliaram a Gisele. O Sasha disse que ele tem uma opinião negativa sobre a Gisele. Disse que ela é muito baixa, que ela entrou no jogo para fazer um jogo sujo e baixaria. O Yuri disse que se ele fosse o dono do programa, ele teria expulsado a Gisele por desmerecer o reality e tal. Gente, aí depois falaram ali que a Gisele disse que nenhum deles era merecedor, um monte de coisa. Aí depois a Luana concordou e disse que a Gisele frequentemente desmerece o reality. Aí falaram da Flora, que tudo que a Flora está querendo ter uma pauta ali para tentar se promover em cima e que no fim das contas isso acaba não acontecendo. E aí, gente, foi só isso, tá? Isso é só o resumo dessas 24 horas aí que eu não pude trazer vídeos para vocês, tá? Foi só isso. Aí depois foi a Adriane Galisteu falando lá dos poderes escolhidos pelo público. Foi o poder A. Escolha 3 peões da sede. Somente eles estarão disponíveis para a votação cara a cara. E aí vai depender de quem é que o Albert vai dar esse poder, né? Para quem será que ele vai dar esse poder? Vamos já descobrir, né? E aí a prova era de 3 peões, mas esses 3 peões iam com 2 acompanhantes cada. Ou seja, eles precisariam de agilidade nesse desafio. E aí a Adriane Galisteu entrou, falou com eles e disse que o Sidney não poderia participar da prova por estar de atestado médico, mas que a partir de amanhã, ou seja, a Adriane Galisteu já deu ali, já deu uma explanada no Sidney, né? Porque o Sidney achava que ele ia conseguir segurar isso por muito tempo, não segurou. E ela já explanou, não, a partir de amanhã você já vai poder fazer de tudo de novo. E aí depois até a Flora sugeriu, vai lá e pede mais um atestado aí. Enfim, né? Sidney ele ficou de fora da prova, tá? Ele não ia poder fazer a prova. E aí como é que foi o sorteio da prova, tá, gente? Basicamente, Vanessa, Babi, Fernando, Juninho, Sidney, Gisele, Flora, Gilson, Flor e Gui tiraram as bolinhas brancas. Albert, Yuri e Luana tiraram. O Albert a bolinha vermelha, o Yuri a bolinha azul e a Luana a bolinha amarela, tá? Então, o Albert, o Yuri e a Luana,
efetivamente participariam da prova de fogo, tá? E aí eles tinham que escolher cada um, dois ajudantes. O seu Albert escolheu o Gui e a Babi, e inclusive ali a Luana falou, pô, tu tá escolhendo ali o cara que ia me ajudar a ganhar a prova. Mas enfim, a ordem, isso é jogo, né, Luana? Não tem como ser do jeito que você quer. Aí depois teve o Yuri, que escolheu o Gilson e o Juninho. E aí, pra Luana só sobrou o Fernando e a Vanessa. Aí em outro momento, tá? O seu Albert reclamou ali, eles já estavam se arrumando um pouquinho lá antes do sorteio da prova, tá? O seu Albert reclamou com a Luana sobre os biquínis que ela usa. Inclusive, ele falou isso aqui. Deixa eu mostrar um trecho em vídeo. Saia, mas eu tava de saia, jamais eu iria de mas, fio Luana, dental não foi biquíni, em nenhum sabe? momento sobre o quadro ou circunstância, tá entendendo o que eu falei? Eu não tenho nada contra, só que tem eu sei, alguns... a imagem não, que tá... alguns espaços da casa, que, por exemplo, se eu tô deitado, relaxado, e passa... De novo o seu Albert reclamando aí da Luana andar de biquíni na casa. Chato, né, gente? Ah, se ela anda ou se ela não anda de biquíni, isso aí é problema dela. Sério, vamos ser sinceros. Já tá chato, né, seu Albert? Tá chato aí você querer colocar aí que a Luana não pode andar de biquíni pela casa, que a Luana não pode mais fazer as coisas aí que ela quer fazer. Deixa a moça andar de biquíni, deixa a moça fazer aí os biquínis que ela quer fazer, deixa a moça andar aí do jeito que ela quer andar. Eu acho que inclusive é o que de melhor ela pode fazer com relação a isso, tá? Enfim, aí depois dessa história toda aí, foi lá a prova de fogo. Gente, o que foi a prova de fogo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um spoiler dessa prova, tá bom? Olha só o que era a prova. Claro, você assiste alguém pedalava ali, que vocês estão vendo, olha só. E aí, esse alguém que pedalava, jogava água para um balde, e aí a pessoa colocava água em outro balde, e aí eles tinham que apagar o fogo, olha. Tinha que apagar esse fogo ali, tá? Tinha que derramar e apagar esse fogo aí, cenográfico. Era isso, a prova era só isso. Eles tinham que apagar todos esses foguinhos, tá? No fim das contas, a prova era só isso. Mas você percebe aqui que o seu Albert, ele estava ali realmente muito, mas muito preparado para essa prova, né? O Gui deu muita força aí para ele. E ele ficou na mira, o que era extremamente importante. Agora, no caso ali da Vanessa e da Babi, da Vanessa e da Luana, o negócio já não foi desse jeito, tá? No caso ali dos dois, já foi mais complicado. E aí, no fim das contas, seu Albert venceu a prova de fogo. E aí garantiu o poder, garantiu ali a chama, garantiu ali que ele ia ficar. Antes disso, teve gente ali reclamando, né? Que não queria fazer a prova. A própria Vanessa disse que não queria fazer a prova. Foi obrigada a fazer, porque a Luana escolheu ela. E tal. E aí, no meio disso tudo, o Theo Sacha disse. Então agora a gente vão ter que pedir atestado toda semana, porque não querem mais fazer a prova. Enfim, seu Albert venceu a prova com a ajuda aí da Babi e do Gui. Então acho que ele deve dar o poder para um dos dois, né? E aí, na volta, tá? A Luana e o Sacha ali acabaram discutindo ali sobre várias e várias coisas. A primeira foi a Gisele, que não quis participar da prova. A Gisele disse que estava se sentindo mal e tinha pedido ali atendimento médico. E aí depois eles disseram que isso estava ficando feio. E aí a Luana mencionou que mesmo não participando da prova, a Gisele já vai para a roça de qualquer forma. Então não ia fazer diferença mesmo para ela se ela participasse ou não. E aí o seu Albert entrou com um negócio e gritou: hoje o bombeirão sou eu. E aí foi a briga que se explodiu ali dentro da casa. A Luana disse ali
a Luana a Luana acusou a Vanessa de ter sabotado a prova de propósito, tá? Ela acusou literalmente a Vanessa de ter feito isso de propósito, porque a Vanessa ficou lá na mira. Ela falou isso primeiro para Flor. Só que a Vanessa se defendeu dizendo que ela sempre foi ruim de provas. A Vanessa estava muito frustrada e acusou mesmo ela de errar de propósito. Disse aí a Luana: ela não acertava um fogo, isso é uma palhaçada com a minha cara. Ela que pediu para ficar na mira e eu deixei. A Luana disse que a prova delas, das meninas, durou 17 minutos. 17. Enquanto a prova do Albert durou só 2 minutos, né? Olha a diferença, né, dos dois. E aí, no meio dessa briga toda aí que aconteceu, a Vanessa se defendeu. Ela disse que ela sempre foi ruim de provas e que ela não errou de propósito. Disse ela: eu sei que eu não sou boa de prova e eu sempre falei isso. Agora ficar me humilhando só para as pessoas, porque você se acha marombeira, vai tomar no cu. Mas o Brasil tá vendo, o Brasil tá observando tudo. E aí o Juninho tentou ali intervir para evitar uma discussão maior no meio das coisas, né? Para evitar com que as meninas tivessem. A Luana teve certeza absoluta que a Vanessa fez de propósito. E aí o Juninho ali disse que ele também errou na prova, só que a Luana insistiu que a Vanessa fez isso de propósito. Disse ela: qualquer pessoa consegue atirar um balde e derrubar uma plaquinha. Ela fez de propósito, sim. E aí começou toda uma gritaria lá dentro. E aí veio acusações de todos os lados. A Luana acusou a Vanessa de ser cínica, sonsa. E aí a Vanessa acusou a Luana de humilhá-la. Disse aí a Vanessa: você é uma ridícula que humilha as pessoas. A verdadeira Luana apareceu e disse ainda: você vai ser a próxima eliminada. Você está me humilhando. E aí ficou toda uma gritaria. Deixa eu mostrar um trecho desse vídeo aí pra vocês, né? Porque isso aí certamente você não vai ver na Record. Olha só. Rapidinho, né? Sem o som vocês não vão ver, né? Sem o som vocês não vão saber. Olha só. Quem tá falando de roça aqui é você, minha querida. Eu não tô Você dizendo de acabou de roça. falar. Entendeu? Eu acabei de dizer que capacidade você tem. Você errou de propósito. Não foi de e esse outro propósito. palhaço baba-ovo veio se intrometer. Eu tô cansada de você gritar comigo. Ai, você tá gritando. Você tá gritando comigo. Eu tô cansada. E aí foi toda uma gritaria ali. Aí teve toda uma intervenção do Sacha e do Gui ali para tentar acalmar ela. Mas a discussão continuou. A Vanessa continuou dizendo que a Luana estava humilhando ela durante a prova. E aí a Luana disse que ela apenas insistiu para ter mais esforço e tal. E que a única coisa que ela tinha pedido para a Vanessa era que a Vanessa se esforçasse na mira, se esforçasse ali. Mas no fim das contas não deu lá. Não, a Vanessa não conseguiu. Seja lá como for, gente, a discussão terminou ali com a Vanessa acusando também a Gisele de estar humilhando ela. E no fim das contas, o que eu acho que vai acontecer a partir daí, né? Olha, deixa eu mostrar o último trecho aqui da briga, olha só. Então tá se mostrando, humilhando as pessoas. Eu vim aqui Você não pra sabe que melhorar lá, um ponto meu. lá não é foi pra... pra ser mãe santinha quietinha, Lá, não. lá não é pra você errou de propósito. Não foi. Entendeu? Porque você é sonsa. Eu queria me colocar cínica. na baia. Entendeu? Você é cínica. Queria me colocar na baia. E aí eu vou ter que pegar o ponto da Vanessa aqui, porque ninguém quer se colocar na baia, né? Então eu acho assim que a Luana ela fez um pré-julgamento muito errado. Ninguém vai se colocar na baia, gente. Se colocar na baia é a mesma coisa que se colocar na roça. Vocês têm a maior chance de ir pra roça caindo na baia. Lembrando que ela foi pra baia. Quem é que tá na baia? Os dois que perderam a prova, ou seja, o Yuri e a Luana. E aí, pelo que eu entendi, o Albert decidiu quem eram os outros dois que iam pra baia. A Vanessa e o Juninho. Ele decidiu pelos dois, tá? Então foi uma decisão do seu Albert colocar a Vanessa e o Juninho na baia. E foi assim que a gente teve mais um dia, foi assim que a gente teve mais uma gritaria ali
na fazenda, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Hoje vai ter apontamento, tá? E a gente vai acompanhar. Daqui a pouco eu tô de volta e conto pra vocês o que é que vai rolar, tá certo? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.